Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Primeiramente quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor desta igreja, também desta convenção, pastor Roberto José, a sua esposa, a irmã Iraci, a sua filha, a irmã Roberta, a toda essa família que sempre nos trata com carinho, com amor, e por esta amizade que sempre é um prazer estar aqui com os irmãos, com as irmãs, e com esta igreja e com este abençoado pastor. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, que pregou a palavra, Deus abençoe. E o cantor Marco Tocha, né? Cadê ele? Que eu não vi ele aí. Mas está aí, né? Ele vai estar conosco lá essa semana, né? Também a Carol, né? Vai estar conosco. Já estamos organizando lá. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava observando aqui muita coisa. Vocês já ouviram nesta tarde, mas eu queria chamar a atenção agora. Vamos lá. A forma que eu vou abordar agora, eu ouvi o pastor pregando, eu vou ler o mesmo texto de Maria, que é o texto, mas eu queria que vocês me escutassem bem. Quando eu estava pedindo a Deus essa palavra, hoje nós vamos trabalhar de uma forma apologética para combater aqueles que negam o milagre. Vocês entenderam? Então vocês já glorificaram e sentiram a presença de Deus, vamos continuar sentindo. Mas eu quero que todas peguem as vossas Bíblias, porque eu vou falar passos para o milagre acontecer. Quais são os passos, pastor? Nós já falamos de receber o milagre, o pastor pregou aqui para você ficar no templo, mas nós vamos falar sobre passos para receber o milagre. Nós vamos fazer a leitura de alguns versos. Vamos ler o verso 6 de Lucas, capítulo 1, verso 6. Depois, nós vamos ler Lucas, do capítulo 1, 28, 30, 34, e também estaremos lendo 37, o 38 e o 37. Vamos começar com Lucas, capítulo 1, você que trouxe a Bíblia, abra agora a sua Bíblia comigo, 1,6 de Lucas, diz assim, 1,6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Vá anotando que você já vai ver os passos. Não durma, abra os olhos, porque aqui é a maneira correta. Para você, quando olhar para a Bíblia, você entender isso aqui. Não tem a bula que você recebe a receita médica e o médico passa para você. Aqui é a receita. Não adianta só querer receber a bênção e não saber a receita. Entendeu como é as coisas? Tem que saber a receita. Ok? Vamos lá. E eram ambos justos perante Deus, vivendo como? Vamos lá, bem forte. Vivendo como? Irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora o verso 20. Vamos para o verso 20. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, que a seu tempo se lhe hão de cumprir. Agora vamos para o 30, vamos começar aqui do verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Muito bem, vamos lá. Irmãos e irmãs, passos para receber o milagre. Eu li de um autor que ele dizia que uma religião, escutem bem, uma religião que se firma apenas na moralidade e na razão, ela pode fechar a sua porta. Uma igreja que ela não tem um evangelho vivo, um evangelho que prega que Jesus Cristo salva, cura e batiza, ela pode fechar as portas. É a primeira coisa que nós queremos analisar. Essa temática que vocês colocaram, milagres vai acontecer, ela é muito forte. Ela é forte em 3 viés. Para a teologia. Por que, pastor Zéu, para a teologia? Porque para a teologia, em especial teólogos que não creem em milagre, essa temática de vocês é um osso duro de roer. Diga assim: osso duro de roer. Milagre é osso duro. E por incrível que pareça, tem crente no nosso meio que não crê em milagres. Quero logo dizer para vocês. Tem pastor que não crê em milagre. Um dia tinha um pastor dando um testemunho que Jesus tinha libertado ele, contou um monte de coisa, e tinha um outro pastor sentado. Aí ele disse: rapaz, veio tão de longe para mentir desse tanto, porque não crê mais em milagre. Há muita gente fazendo doutorado em teologia, mas não crê mais em milagre. Eu venho da academia. E eu estava em uma academia e lá discutindo um texto bíblico. Na sala, quando eu desci a escada, um me parou e disse assim: você crê daquele jeito ali? Eu disse: sim. Eu disse: eu não creio. Ele disse para mim. E eu perguntei: mas o que é que você faz na igreja? Eu sou um teólogo, um profissional da fé. Tá certo. O profissional da fé dirige um culto. O profissional da fé dá a bênção apostólica. O profissional da fé tem uma liturgia bonita, mas não passa daquilo ali. É por isso que tem muito culto frio, seco e o povo indo embora. Vocês entenderam? 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz: quando vocês se ajuntam, olha aqui, vocês ajuntaram. Um tem visão, outro tem revelação, e outro tem profecia. Pronto. Esse negócio, nós não somos shopping, minhas irmãs. Shopping é que as irmãs se reúnem para ir tomar café à tarde. Nós não somos loja para mostrar quem vem com a roupa mais bonita. Nós somos igreja onde Jesus reina. E o milagre acontece. Mas vamos lá.
Porque aqui tem irmã que é advogada, aqui tem irmã que é médica, aqui tem irmã. E quando vocês saírem daqui com esse fogo, mas lá fora tem um médico que não crê em milagre. Tem um ateu que nega milagre. Tem um cético que nega milagre. E hoje nós vamos aqui agora nessa parte da tarde, o pastor já pregou, nós vamos só botar a cereja no bolo para dizer o seguinte: eu creio é assim. E eu não estou me importando com o que tu diga ou o que tu fale, eu creio é assim. Diga aí para a tua irmã, eu creio é assim, diz aí para ela. Pronto, eu creio é assim. Mas vamos lá, olha para cá. Por que é um osso duro de roer para a teologia? Porque tem uns que não acreditam mais em milagre. E aí eu quero falar a teologia chamada liberal. Eu estou falando para irmãs, mas também estão os irmãos lá do outro lado. Tem uma teologia liberal, que ela é influenciada também pelo iluminismo, século XVII. E o iluminismo, ele dizia o seguinte, que a ênfase maior é na razão e no empirismo, ou seja, para eu acreditar em algo, a minha razão tem que estar de acordo com a realidade. Mas para eu crer também em algo, eu tenho que ver, tocar e observar. A partir do iluminismo, a teologia também passou a beber nessa fonte, a dita teologia liberal, e entraram muitos teólogos que começaram a dizer que os milagres da Bíblia eram mensagens simbólicas que hoje para o mundo moderno não cabem mais. Vocês sabiam que hoje falar de pessoas endemoniadas dentro da igreja é feio para algumas pessoas? Vocês sabiam que uma irmã dar um grito aqui dentro de glória a Deus é feio para algumas pessoas? Vou dizer tudinho hoje. Convide aí os irmãos da internet, chama os teólogos, tudinho, que nós vamos falar hoje aqui tudinho. E vamos mostrar os passos para se viver milagres. Os teólogos, olhem para cá, os teólogos, quando começaram a ver a ciência, trouxeram isso para a própria igreja. Eu vou citar um. O primeiro que fez isso foi Rudolfo Bultmann. Ele criou uma teoria chamada desmitologização e começou a dizer que os milagres seriam tipo mitos para pessoas que eram mais ou menos ignorantes naquela época, não tinham uma explicação clara, racional. E aí houve-se uma época em que esses mitos, esses relatos, eles foram essenciais, mas que hoje não são mais. Aí o que é que acontece? Para um homem de uma mente moderna, para uma mulher doutora, para uma mulher inteligente, para uma mulher juíza na igreja, nós não podemos mais usar essas linguagens. Nós temos que desmitologizar os milagres. Aí olha para cá, só para as irmãs começarem, estou só começando. Aí entra na igreja hoje o doutor, a doutora, o juiz, o advogado, e aqui a casa, a arca de Deus, é casa para todo mundo, sim ou não? Mas quando entrar pelaquela porta, é bom entrar aqui, quem conhece o Deus que rasga mar vermelho. É bom entrar aqui o Deus que opera milagre e que não precisa de explicação. Entenderam agora como é as coisas? Porque esses teólogos, eles querem explicar pela razão e querem explicar pela história como é que Deus trabalha. E aí quando chega na igreja, fica a irmã sentada, o irmão sentado e começa a dizer, isso não é possível, isso não tem cabimento, isso não cabe no nosso diapasão. Então os teólogos que seguiram a visão iluminista perderam a essência da fé. A segunda coisa, nós não somos contra a ciência. Diga isso comigo, nós não somos contra a ciência. Quem já se operou aqui?
Olha o tanto de gente que se operou. E quem foi que operou vocês? O médico. E o médico é uma ciência. Aí sim. O médico é uma ciência. Agora preste bem atenção. Existe a ciência que não choca com a Bíblia. O médico faz o trabalhozinho dele, ele estuda para aquilo ali, ele sabe que está fazendo um trabalho natural dele. Ele estuda, pega num osso, ele vai para cá, pronto, é desse jeito. Como um rapaz estava dentro de um avião e disse assim, esses crentes são tão bobos, né, assim? Olha, porque eles dizem que existe Deus, que existe o céu, e a gente anda de avião e não vê um anjo e não vê Deus. Aí o médico olhou para ele e disse, é verdade. E eu já operei tanta gente da cabeça e nunca abri uma cabeça para ver um pensamento dentro dela. Vamos para cá, é só para você entender. Então, ciência, diga também isso, ciência não choca com a Bíblia, de maneira nenhuma. Os maiores cientistas da época passada eram cristãos. Não tinha essa, porque a ciência, ela não responde tudo. A ciência, ela mexe com o que é palpável, com o que é visível, com o que está ali diante dele pela observação. Agora, tem o lado do cientificismo, que é chamado de ateístico. É aquele que quer negar a fé. Esse é o incrédulo. Mas o médico que opera, que faz alguma coisa e que ele faz o trabalho dele, ele não choca com a Bíblia. A Bíblia, ela não é livro de medicina, mas ela fala de medicina. A Bíblia, ela não é um mapa, mas ela diz qual é o caminho que te leva ao céu. João 14:6. A Bíblia, ela não trata de operação de coração, mas ela fala de transformar um coração velho em um coração novo. Isso aqui é Bíblia. Agora, a Bíblia não se choca com a ciência, que fique bem claro. Porque tem irmão que diz assim, a ciência não presta, tu só operou pela ciência. Então não converse besteira. Glorifica a Deus, Deus usou o médico, te abençoou e te orientou. Agora, a ciência tem um trabalho dela. Agora, no momento que o médico começa a dizer, Deus não existe, aí diga para ele, doutor, faça seu trabalho e me deixa de mão. Eu estou lhe pagando, é para você me operar, não é para defender Bíblia, que de Bíblia o senhor não sabe. É assim, aí tem que separar as coisas. Os irmãos entenderam? Pronto. Aí nós vamos agora para... Então, veja bem. Filósofos que não acreditavam em milagre. David Hume, Baruch Spinoza. O David Hume dizia, se tudo que acontece na vida segue uma causa e um efeito, ele dizia que todo dia que amanhecia via o sol, todo dia que amanhecia via a claridade do dia, à noite via a lua, então ele diz que não existe milagre. O que existe é uma sucessão de causas e efeitos das leis naturais e que não existe milagre. Essa é a ideia de um filósofo chamado David Hume. Só que nós temos que entender, e agora eu vou mostrar aqui para vocês, que além da ciência, além dos filósofos, além dos teólogos, tem os bruxos, agora aqui, vamos começar. Tem os bruxos, tem os esotéricos, tem os feiticeiros, tem os parapsicólogos, que dizem o seguinte, milagres são fluidos, que acontecem por uma energia que sai de algum lugar. E ainda tem os embusteiros, que fazem de conta que o milagre está a conta, pronto. Só para mostrar como não é mentira, eu vou mostrar o que é um milagre na Bíblia. Olhe para cá. Capítulo 9 de Mateus. A mulher que sofria há quantos anos com a hemorragia? 12. Vamos lá. Quando ela viu Jesus de longe, Jesus chamou o nome dela? Jesus chamou ela? Jesus fez show com ela? Jesus exibiu ela? Jesus, aqui tem uma mulher que esta noite ou este dia, ela saiu, ela está sofrendo. Jesus fez? Não. Jesus não fez? Só para mostrar como é milagre da Bíblia, que não tem embuste, que não tem engano, que não tem trapaça. Jesus não ligou e nem chamou aquela mulher. Mas ela lá, conhecendo que ele tem o poder e a graça, a Bíblia diz que ela disse, se eu for lá e tocar, eu serei curada. Ela vai, toca e é curada. Tem um problema, ela não queria falar porque ela sabia
que a lei judaica não permitia uma mulher imunda tocar numa pessoa santa ou pura, como estava Jesus. Só que aqui foi um milagre tão grande que a impureza dela não entrou nada em Jesus. Jesus, com a pureza dele, curou a impureza dela. Aí a Bíblia diz que Jesus falou: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher vem, se revela, e Jesus diz para ela: olhe para cá, não somente a cura, vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. Porque tem gente que recebe cura, recebe bênção, mas não recebe a salvação. Os 10 leprosos, quantos foram salvos? Quantos receberam as bênçãos? Quantos foram salvos? Vamos lá. Por que eu quero começar? Porque tem muita igreja atrás de milagres, mas não está atrás do Deus que salva para levar para o céu. Eram 10, mas só um voltou porque reconheceu a divindade de Jesus Cristo. E não adianta abrir igreja, botar salão e dizer: venha para cá que a tua vida vai mudar amanhã, venha para cá que o carro novo está chegando, venha para cá porque tem milagre. Não, o Senhor não quer isso. Ele quer que você olhe para Ele como Deus Salvador, como Deus que te dá a vida eterna. E aí, como diz Mateus 6,33, o que vier disso é lucro. As demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Então nós temos que analisar: 10 foram curados, mas só um recebeu a salvação. A mulher foi curada, mas recebeu a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Os que não creem em milagre dizem que tudo da Bíblia é invenção. Por exemplo, em Caná da Galileia, João 2, eles dizem que Jesus não transformou água em vinho. Usou um pó ou usou um truque para transformar água em vinho. Quando Jesus anda sobre o mar, eles dizem que é um mito, mas Jesus estava em cima de uma tora de pau, surfando nas águas do mar. É assim que eles dizem. Eu estou colocando aqui bem direitinho, só para que vocês entendam. Então, observem bem uma coisa. Eles dizem que os discípulos inventaram tudo para dar uma glória que Jesus nunca teve. Só que eu quero nesta tarde dizer para a igreja algumas coisas. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que a Assembleia de Deus e nós que estamos aqui acreditamos no Deus que faz milagres. E o que é o milagre, pastor Aziel? O milagre, nós temos 3 definições, eu não vou falar elas aqui. Antigamente eu usava muito isso, mas eu não estou mais usando. Uma questão de particularidade minha. Mas nós temos 3 expressões no hebraico que são usadas para milagres. Se você pegar a primeira expressão, ela fala de prodígio. Diga comigo, prodígio. A outra fala de maravilhas. Diga, maravilhas. E a outra fala de sinal. Quais são as 3 palavras? Prodígio. Vamos lá mais forte. Prodígio, maravilha, sinal. Quando você vai para o Novo Testamento grego, nós temos também 3 palavras para milagres. Não tem só uma palavra para milagres. Nós temos 3. Nós temos a palavra semeion, que é a palavra sinal, algo importante relacionado ao poder de Cristo. Nós temos a palavra teras, nós temos a expressão teras, e nós temos a expressão dunamis, que é força, que é poder. Todas essas 6 palavras, elas estão falando de maravilhas, sinais e poder. Em resumo, olhe para cá agora. Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Grandioso em santidade, terrível em louvores e que opera maravilhas. Pergunta onde tem na terra, em tudo que se nomeia de deuses,
que se compare ao nosso Deus. Até louvor de crente é terrível. Crente, irmão, não canta cançãozinha velha fraca, não. O louvor do crente é terrível. Vocês já viram como é louvor de crente? Como é louvor de crente? Diga aí, louvor de crente é como? Terrível. Vamos lá. Louvor de crente é como? Pronto, o Senhor está na peleja. É assim que o crente canta? Pronto. Está errado? Está não. A Bíblia diz que o Senhor é varão de... E Jeová é o seu. Louvor de crente é terrível. Ele abriu o mar. Ele matou Sion e Og. Ele fez passar o mar vermelho a pé. Ele parou. Ele seca o... É esse Deus. 46:10. Aquietai e saber que eu sou. Quebra o arco. E queima o carro. É assim que é louvor de crente. De vez em quando a gente canta um José de Paulo. Eu te amo, né? Mais que a abelha ama a flor. Mas louvor de crente, na hora que ele bota no carro, pronto. Lá vem ele por cima do monte. Lá vem ele quebrando tudo. É porque o louvor dele é terrível. O louvor dele é terrível. Diga, o louvor dele é. E quando a Bíblia diz, batei palma todos os... Não é aquele negócio que a gente faz. Quem pode aplaudir Jesus? Não é isso não. Bater palma é que diante da glória e do milagre que ele faz, ninguém resiste, abre a boca e bate a mão e canta, porque ele é terrível. Diga comigo, Deus é terrível. Eita, diga, Deus é terrível. Deus é terrível. E olhe para cá, e nós não temos medo de feitiço, e nós não temos medo de mandinga, e nós não temos medo de rodinha, e nós não temos medo de botar nosso nome dentro de uma garrafa, e nós não temos medo de areia de cemitério, e nós não temos medo de peste. Salmo 91, ainda, que venha o terror noturno, mas você está debaixo da sombra do Onipotente, e descansará. Eu sou teu Deus, eu sou o teu Senhor. Quem crê nesse varão de guerra, vai adorando aí agora. Mas olha aqui, vamos lá. O louvor para ele é terrível. Escute bem. Eu estou mostrando na Bíblia que o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando você abre a Bíblia, o Salmo 77, verso 14, a Bíblia diz assim: Deus é quem faz maravilhas, e ele torna notório a sua força entre os povos da terra. Quando você lê Daniel 6:27, olha o que a Bíblia diz: Ele é quem livra e quem salva. Olha, ele é quem livra, é quem salva. Ele é quem opera sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel da boca dos leões. Quando você lê Jó 42, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quando você lê Isaías 43:13, a Bíblia diz, operando quem? Então pronto. Então olhe para cá. Você serve a um Deus que faz milagres. Você serve a um Deus que faz milagres. Mas muito bem. Agora nós estamos diante, o pastor começou. Nós estamos diante de um texto que eu quero salientar com vocês. Duas passagens bíblicas que vocês colocaram aí sobre o milagre. A primeira passagem que eu quero mostrar com vocês é a de Zacarias. E eu quero mostrar por que a Bíblia ela é interessante. Por que a Bíblia ela é maravilhosa. Primeiramente, irmãos, aqui você está vendo Deus intervindo na história. Diga comigo, Deus intervindo na história. Tem um casal que já está um pouco avançado em idade, mas como falou o pastor, era estéril. A Isabel era estéril. E tinha um homem que era sacerdote. O homem era o quê? Sacerdote. E ele era dessa turma, havia 24 turmas de sacerdotes. Ele não morava no templo, porque só quem morava no templo eram os sacerdotes, ou em Jerusalém, eram os sacerdotes oficiais. Ele não morava ali. Ele só veio porque coube a sorte. Nem todo mundo que era sacerdote haveria de assumir um turno. Mas quando se lançou a sorte, caiu na turma dele e ele teve que fazer esse trabalho no templo. Interessante é que ele não estava no templo dioturnamente ou diariamente, ele não estava no templo. Ele ia fazer aquele trabalho porque ele foi sorteado.
Ele vivia longe do templo e ele vivia numa região nas montanhas. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre esse homem chamado Zacarias. Ele era um sacerdote e Deus estava trabalhando para concretizar o seu projeto. Qual era o projeto? A vinda de Jesus. Mas antes da vinda de Jesus vinha um precursor que seria João Batista. Por que vocês, quando leem tudo é possível ou nada é impossível para Deus? É porque aqui não havia projeto mundano e diabólico que ia impedir o trabalhar de Deus para Jesus nascer. Eu estou colocando primeiro vocês dentro do contexto para que vocês entendam. Quando a Bíblia diz tudo é possível, ou para Deus não é impossível, aqui nessa passagem, era sobre o plano da salvação, que Deus planejou desde Gênesis 3,15, mas antes lá na eternidade, e agora ele vai executar. E para executar, ele não trabalha com ferro, ele trabalha com homens. Ele não trabalha com pessoas diferentes, ele trabalha com seres humanos. E a primeira família que ele vai encontrar para este cenário é a família de Zacarias. Mas a família de Zacarias tem um problema: a mulher é estéril. No texto, você nunca encontra Zacarias orando pela mulher dele. E nem encontra Isabel pedindo um filho. Você não encontra. Você pode ler o texto todinho, você não vai ver Isabel orando pelo filho, nem vai ver Zacarias pedindo um filho. Você não vê. Aonde é que você tem certeza que ele ora? Quando Gabriel fala com ele. Quando diz, a tua oração foi ouvida. E aí quando diz que a oração foi ouvida, aí a Bíblia pega e mostra que aquele casal, dentro desse contexto, estava orando pela vinda de um menino. E foi o que aconteceu, conforme está no próprio texto bíblico. Uma coisa interessante que nós podemos observar é que quando ele entra para oferecer ao Senhor no templo, a Bíblia diz que o povo fica do lado de fora esperando. E é muito interessante que quanto mais ele demora, mais os crentes do lado de fora ficam alegres. Tem crente hoje que o culto não pode passar um minuto que ele já vai embora, zangado. E ainda dizendo assim, podia o pastor ter terminado mais cedo. Crente que gosta das coisas de Deus, se demora, ele gosta. Se termina cedo, ele diz, rapaz, terminou cedo demais. Porque quem gosta das coisas de Deus, ama estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos lá, a Bíblia diz que ele demorava e o povo ficava do lado de fora orando. Irmãos, eu acho lindo a Bíblia. E agora eu quero mostrar para vocês, eu acho linda a Bíblia, porque quem está lá dentro é um sacerdote. O anjo aparece e ele se assusta, e a Bíblia diz que naquele momento, ele pergunta o que o anjo tem ou o que o anjo quer. O anjo vem trazendo uma mensagem divina, porque a presença de anjo na Bíblia tinha 3 aspectos. 1, ou trazer uma nova de alegria. 2, ou para matar. 3, ou trazer uma mensagem de sentença. Mas ele se perturba com a presença. O anjo vem e entrega a mensagem dizendo, a tua oração foi ouvida, e o Senhor vai te dar um menino, e o nome dele será João. E já será cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que nós já derrubamos nesses versículos a dita teoria dos cessacionistas, que dizem que milagres só aconteceram na época de Jesus. Olhem para cá, basta você pegar a Bíblia, Gênesis 21. A mulher de Abraão era o quê? Vamos lá, quem tem boca bem forte. A mulher de Abraão era o quê? Estéril. Isabel era o quê? Ana era o quê? Isabel era o quê? Raquel era o quê? Isabel era o quê? Quem curou a mulher de Abraão? Quem curou a mulher de Abraão? Quem abriu a madre de Raquel? Quem abriu a madre de Ana? Quem abriu a madre de Isabel? O Deus que operou lá.
olhem para cá, a Bíblia não é um livro velho, peça de museu, que a pessoa empacotou ela e jogou lá e acabou. O Deus que operou em Sara, o Deus que operou em Raquel, o Deus que operou em Ana, o Deus que operou em Rebeca, é o Deus que opera em Isabel. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só quem crê nesse Deus, diga glória. Então acabe essa história. Não olhe para os milagres da Bíblia como mitológicos, como lenda, como fábula ou como para o passado. Milagre da Bíblia é para incentivar a tua fé ainda hoje, que o Deus que operou lá é o Deus que opera aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá. A Bíblia também tem outra mensagem linda para nós. Quando o anjo aparece, ele falou para quem? Zacarias era o quê? Zacarias era o quê? Vamos lá, só quem tem boca bem forte. Zacarias era o quê? Zacarias era o quê? E Maria era o quê? Ela era pastora? Ela era diaconisa? Hein? Ela era só o quê? Mas vocês já viram aqui o disparate? Parece que Maria tem mais controle do que o sacerdote. Você vê que Maria não se assusta com anjo. O sacerdote se assusta. Pastor, o que é isso? É Bíblia. Olhe para cá. Maria, olhe para cá. Maria pede instrução ao anjo. O sacerdote duvida e questiona o anjo. Rapaz, eu estava lá em casa meditando nisso. O que é que eu vou dizer? Tem irmã que é louca, tem irmã que é descontrolada. Só tem irmã que é como Maria. Tem sacerdote, olha para cá. O Zacarias, e aqui eu quero abrir um parêntese para nós pastores, aqui está o nosso presidente da convenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O grande problema é que se nós formos construir uma vida de ficar questionando demais, Pastor Eduardo, olha para cá. Questionar demais isso aqui te leva para a frieza. Olha para cá. A tua oração e a oração da tua esposa foi ouvida. Eu assisto diante de Deus. Se ele já assistia diante de Deus, o que é que tu quer mexer? É só crer e receber. O anjo chega, olha, a tua oração foi ouvida. O Senhor está mandando um recado do céu para ti. A tua mulher conceberá e dará à luz a um. E o pacote já era bom, irmão. Ter menino para quem é estéril já é uma coisa boa, porque falou o pastor aqui, tirava a vé. Só que o menino que Deus vai dar já era pentecostal desde a barriga. Eita, irmão, irmão, uma mãe que pare um menino, olha para cá. Uma mãe que pare um menino que é macho mesmo. Eu não vou mexer com o outro lado não, porque hoje é filmado. Mas olha, uma mãe que pare um macho, já é para ela glorificar a Deus. Agora imagine uma mãe parir um pentecostal. Quem glorifica a Deus? Quem está entendendo o mistério da palavra? O anjo disse, ele vai ser da barriga da mãe, como? Cheio do Espírito Santo. Aí o Zacarias se animou. Mas no meio da mensagem, o anjo atrapalhou o negócio. Como, pastor Zéu? Esse homem que vai vir aí, cheio do Espírito Santo, ele vai botar para quebrar. O pau vai quebrar. O homem é duro. O homem vai ser doido. E olhe para cá. Ele vai vir
na virtude de... Aí o Gabriel não gostou. Aliás, o Zacarias não gostou. Se ele tivesse dito, vem na virtude de Abraão, maravilha, é só promessa. Vem na virtude de Davi, maravilha, é só promessa. Mas o anjo diz, ele vem na virtude de Elias. Ele vem na virtude de... E Elias, irmão, era acabador de pecado. É pesado, irmãos. É negócio sério. Aí o Zacarias não gostou, porque até dizer assim, o menino vem aí, vai ser bênção. Só que ele disse assim, o menino vem, mas ele vai trazer uma mensagem de juízo. João Batista era tão pesado, irmão, tão pesado, que os soldados disseram, e João, e nós que estamos trabalhando, eles sejam sinceros, nada de roubar, nada de ladruagem, nada de ser vergonhice, faça o trabalho de vocês. Pronto. É assim, é João? É assim. Pronto, é desse jeito. O homem ia passando com a mulher, está lá em Mateus 14. Aí ele ia passando, ele diz, ei, larga essa mulher que tu está com ela, essa sem vergonha, tu não presta, ela também não presta. Larga ela. Pronto. Lá vinha assistir o culto, fariseus, escriba. Olha para cá, escriba, fariseu, saduceu, lá vem assistir o culto. Aí João está pregando, quando João de longe vê, ele para a mensagem e grita, ei, olha lá as cobras, olha as cobras, olha lá a cobra. Quem aqui quer parir um João Batista? Só que João Batista, olhem para cá, ele sabia, irmãos, isso aqui é lindo, escute bem. Quando vem no Espírito Santo, diga isso comigo, quando vem no Espírito Santo, diga para a irmã que está ao teu lado, quando vem no Espírito Santo, você sabe o seu lugar. João Batista era duro, João Batista era enérgico, João Batista era pesado, João Batista era direto, mas na hora que Jesus se aproxima dele, ele sabia qual era o lugar dele. Esse que vem ali, eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Quando vem de Deus, tem humildade. Aí olha para cá, quando deu a mensagem de dureza, aí o Zacarias disse, mas como é isso? Aí ele questiona. Maria não questiona, nós vamos já falar isso. Ela pede instrução, Zacarias questiona. Querida igreja, queridas irmãs, a primeira coisa que eu quero falar aqui nesta tarde, para o milagre acontecer, diga comigo, é preciso? Vamos lá, bem forte. É preciso vida justa, correta e santa diante de Deus. Como era a família de Zacarias, de Isabel, não tinham filhos, mas a Bíblia diz que os dois eram irrepreensíveis. Eu não sei porquê que Deus me leva sempre para esse lado. Mas olhem para cá. A igreja está cheia de crente velho desmantelado. Irmã velha desmantelada. Atrás de milagre. Toda enrolada velha, já casou 10 vezes. E aí é dizendo, eu quero o meu milagre. Olha para cá, igreja, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A Bíblia mostra que Deus não vai entrar na casa de Isabel e Zacarias. Casa velha bagunçada. Um dia desse eu ia saindo da igreja, lá vem a senhora, roupinha toda curtinha, toda acochadinha, 2 quibanizão aqui do lado,
o beiço parecendo pimenta malagueta. E aí ela chegou e disse: eu quero meu milagre. E eu, meu Deus do céu, o que essa mulher quer? Eu vi o senhor saindo ali, eu vim buscar meu milagre. Eu disse: a senhora congrega aqui? Pastor, eu gosto de todas as igrejas. Olhe para cá. Não adianta você correr para a igreja que diz: venha para cá que aqui tem milagre, Deus está operando aqui. Não, o milagre vai chegar na tua casa. Eita glória! Quando você obedece à palavra de Deus. Vocês pensam que Deus anda abençoando quem é sem vergonha, irmão? Vocês pensam que Deus anda abençoando quem é desmantelado? Olha para cá. Olha para cá. Havia, Jó primeiro, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Tem irmã que só quer o 42 de Jó. E Deus mudou o seu. Eita glória. Levanta a tua mão e dá glória. Agora, vira para a irmã que está ao teu lado. Aí sacode no ombro dela, que nem diz o pastor, sacode. E diga para ela: minha santa, Deus vai mudar teu cativeiro. Mas cria vergonha. Anda na sinceridade. Anda na verdade, anda na integridade, bota moral na tua casa. Oh, aleluia. Olha para cá. O Gabriel vai para casa de uma família. Qual é a família que ele vai? Ele vai para a casa de quem? Qual é a primeira casa que ele vai? No texto aqui, qual é a primeira casa? A de... Não. Ele vai. Qual é a primeira casa que ele vai? A de Isabel. Não é de Maria, não. Qual é a primeira casa que ele vai? É Isabel. Aí quando, antes de chegar na casa de Isabel, olha como é que o texto diz. Olha aí, lê aí você bem direitinho para ver que não é coisa da minha cabeça. É porque tem irmã que fica: meu milagre, vem. Aí tá bom. Já tem o milagre. Olha aí, como é que diz o 6? Leiam vocês bem direitinho. Você mesmo, não sou eu não, vai. Como é que diz? Vai, 1, 2, 3. Ei, para aí, tá devagar. É assim. Olha aqui, irmãos, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que isso aqui é brincadeira? Olha para mim aqui. Eu sou crente, nasci no evangelho. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou crente, nasci no evangelho. Eu não ando desesperado por milagre. Eu não ando desesperado por bênção. Eu não ando desesperado por cura. Sabe o que acontece? Eu vivo dentro da palavra de... E se Deus quiser... Eita, olha aqui. Deuteronômio 28 diz: os milagres e as bênçãos te seguem. Marcos 16, 20, a Bíblia diz: e tendo eles partidos, cooperava com eles o Senhor e os milagres que E por que que hoje a maioria anda botando um salão, botando uma plaquinha, abrindo uma cadeira? Venha para cá que aqui você vai ver. E quem é que vai para lá? Sem sombra de dúvida, a maioria revoltado com o pastor, que anda falando de igreja, que anda dizendo que ali não tem poder de Deus, que está ali atrás do milagre dele. Crente não anda atrás de milagre. Crente anda atrás de uma vida santa, justa, piedosa. Eita. Olha aqui, vamos lá no 3. 1, 2, 3. E ambos. Olha para cá. Como era que era ambos? Como era o marido mais a mulher? Às vezes a mulher é ruim e o marido é pior. E todos os dois estão na igreja. Corta a gente o dia todo. Aí quando chega, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não é assim não.
Olha para cá. Deus vai pegar a casa de Jó, mexe na estrutura todinha, derruba. A Bíblia diz que o vento soprou nos 4 cantos, derrubou a casa. Quem é que levanta a casa de Jó no final? Quem é que levanta a casa de Jó no final? Jó tinha equilíbrio emocional, sim ou não? Jó tinha equilíbrio espiritual, Jó tinha equilíbrio da palavra. Quando ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu o respeito, perdeu o prestígio, perdeu a glória. Jó 1, 20, 21, a Bíblia diz, ele se colocou na cinza, adorou e disse, bendito seja ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eita crença! Aleluia. Aleluia. Eita, Deus vai chegar na tua casa. Diga aí, Deus vai chegar lá em casa. Diga, Deus vai chegar lá em casa. Diga, Deus vai chegar lá em casa. Agora olhe para cá. Olha a casa que ele vai chegar. Olhe para cá. Gênesis 7 primeiro. E Deus disse a Noé e a toda a sua casa: entra tu. Eita, irmã. Olha para cá. Vocês já imaginaram se Deus ficasse naquela porta da igreja dizendo quem é que ia entrar nessa casa? Ele conhece vocês aqui tudinho. Se ele ficasse lá naquela porta. Olha para cá. Ele fica na porta da arca e diz: vem cá, Noé. Olha para cá. Vem cá, Noé. Entra tu. E entra a tua família, porque eu te vi justo no meio desta geração perversa. Eita, irmãos, olhem para cá. Para Deus olhar para o Osiel e dizer: entra na casa. Para Deus olhar para mim e dizer: entra na arca. Para Deus olhar para você e dizer: entra, meu filho. Tem que ter vida. E olha para cá, Deus não está querendo saber se tu é velho, se tu é novo, se tu é novinha. Que às vezes tem irmão que diz: pastor, o senhor não podia ter dito aquilo porque tem velho da cabeça branca. E vocês estão pensando que Deus está ligando para velho de cabeça branca. Isso aí é coisa nossa. Lá em Gênesis 17 primeiro, Deus disse para Abraão, com quase 100 anos, que ele andava namorando com uma mulher velha que não prestava. Ele disse: olha, Abraão, cria vergonha, anda na minha e sei o quê? Então olha para cá. Qual é o primeiro passo para o milagre chegar? A tua casa tem que estar em ordem. A tua família tem que estar em ordem. A casa está em ordem. A casa está em ordem. A casa está em ordem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando você lê Atos 23 primeiro, Paulo diz assim: e Paulo olhou para o sinédrio e disse perante todos: eu tenho servido ao Senhor com boa consciência. Então, em primeiro lugar, para o milagre chegar, tem que estar em perfeição. Segunda coisa, não pode duvidar do que Deus fala. Cadê tua Bíblia? Pegue ela aí agora. Diga: eu não posso duvidar. Levante ela, levante ela, levante ela. Eu não posso duvidar do que está na palavra. Quem crê no que a Bíblia diz? Quem crê no que a palavra diz? Então olhe para cá. O segundo passo para o milagre acontecer é acreditar na palavra. Crê no que a Bíblia diz, irmãos. Viva isso aqui. Eu acredito em profecias, eu acredito em revelação, mas 24 horas eu vivo isso aqui. 24 horas eu vivo é a palavra. O milagre só pode acontecer aonde a palavra chega. Jesus disse em João 20, 27 para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Quem crê que Deus abriu o mar vermelho? Quem crê que Jesus abriu os olhos dos cegos? Quem crê que Jesus ressuscitou mortos e ainda ressuscita? Então creia. A igreja não pode ser um local vazio.
ela tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Zacarias recebeu a mensagem, mas quando botaram um juízo no meio dela, ele mostrou uma certa incredulidade. E Deus fez ele ficar, já foi falado aqui, ele ficar como? Mudo. Porque preste bem atenção, tem hora que Deus nos silencia para nós aprendermos com Ele no silêncio, sem falar nada. Teve um outro homem na Bíblia que antes dele falar, Deus mandou ele engolir um livro e ele também ficou mudo, sem falar. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Não, Zacarias nós estamos falando. Como é o nome dele? Ezequiel. Ou seja, nós não podemos duvidar do que a palavra diz. Em primeiro lugar, para o milagre acontecer, a casa tem que estar em ordem. Em segundo lugar, para o milagre acontecer, creia, viva e pregue a palavra. E em terceiro lugar, diga comigo bem forte, para o milagre acontecer, eu preciso só da graça. Agora vamos aqui para Maria, escutem bem. Vocês já observaram, irmãs, e aqui é muito sério, e eu quero agora que vocês, vou já encerrar, escute bem, olhe para mim aqui. Agora você tem Maria. Primeiro, você tem um sacerdote, a casa dele tem uma mulher estéril. Agora você tem uma casa onde não se fala do pai nem da mãe de Maria, mas diz que ela era uma virgem desposada. Olhe para cá. Vai acontecer um milagre na casa de Zacarias, mas vai acontecer um milagre também na vida de uma jovem. Como é o nome da jovem? Qual é a diferença do milagre entre Zacarias, a casa de Zacarias, e o milagre na casa ou na vida, que ela não era casada, na vida de Maria? Qual é a diferença? Olha aqui, ó. Todos dois vão receber o milagre. Mas qual é a diferença entre o milagre de Isabel, de Zacarias para Maria? Uma era estéril. A Bíblia não diz que Maria era estéril. Maria também não era casada. O mesmo Deus que vai operar em Isabel, em Zacarias, vai operar em quem? Em Maria. Agora, a diferença é que o milagre em Maria, ou melhor, em Isabel, seria temporário, seria local, seria pontual. O milagre em Maria seria atemporal, porque o menino que vai nascer dela, irmãs, agora aqui está o negócio mais pesado da Bíblia. Maria, ela tem um outro problema. Era fácil para Isabel, porque ela tinha um marido dentro de casa. Mas quando chega para Maria, ela era jovem, ela era virgem, e ela não tinha, e tinha um outro problema, ela já estava noiva, desposada, prometida em casamento. Então veja o problema. Em Isabel, o milagre era bom, era só tirar a esterilidade, ela ia dar à luz um filho, acabou-se a conversa. Em Maria não. Primeiro, a história de Maria ia mexer com todo o cenário humano de modo inacreditável. Naquela época, ninguém entendia tanto de cromossomos, de X e Y, nada disso. Mas quando o anjo chega, ela está, ou talvez na casa dela, ou no trabalho dela, o anjo entra. Vamos lá que agora eu vou mostrar por que o milagre também chegou para ela. O anjo chega e aí entra e diz da seguinte maneira, olha aqui. E entrando o anjo onde ela estava, salve o quê? Agraciada. Por que o anjo usou agraciada? Porque o anjo estava dizendo, você é favorecida. Maria não é nem a dona da graça, nem a fonte da graça, e nem tem o poder da graça. Ela é um recipiente da graça. Ela só recebe O anjo entendeu o mistério que Deus já ia fazer nela, e disse, tu és a graça, e bendita és tu entre as... Ou seja, Maria só vai receber alguma coisa, é porque ela é bonitinha, é porque ela é inteligentezinha, é porque ela tem todo um tato,
ela vai receber porque o Senhor vai usar da sua graça. Ninguém recebe milagre porque é mais importante do que o outro, porque tem mais talento do que o outro, porque tem mais mérito do que o outro. Milagre vem pela graça de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que ela vai receber pela graça. Aí quando ele diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres, é porque ele já estava sabendo. Disse então a Maria, não temas, porque achaste o quê? Graça. Deus não matou Noé, Gênesis 6:8, porque Noé achou graça. Deus não acabou com a vida de Paulo, que tinha um espiozão na carne, porque ele achou graça. 2 Coríntios 12:9. E Deus só está aqui conosco por causa da sua graça. Então nós só somos alguma coisa pela graça. Então olha para cá, irmã. Veja bem, aqui não tem nada de empoderamento, aqui não tem nada de mulher linda. Porque quando você olha, o anjo vai escolher Maria por 3 razões. Diga comigo, por que o milagre vem para ela? Diga comigo, virgem. Maria era um corpinho beleza, menina pura, moça limpa. Só que do jeito dela, tinha muita palavra paterno do grego, quer dizer pura, que cabra nenhum nunca conheceu. Essa daqui cabra nenhum andava esfregando nela. Era pura na boca, pura na vida, puro nos olhos. Era pura, irmã. Oh, meu irmão, uma coisa boa. Eita, rapaz. Tem hora que a gente fica analisando, não é assim? Porque o milagre vai chegar na casa de Zacarias, porque o velho é crente. E a velha também é crente. Agora o milagre vem para a casa de Maria. E quando chega na casa de Maria, é outra moça crente. Pura, primeiramente pura. Virgem. Cabra nenhum tinha deitado com ela. Segundo, piedosa. Terceiro, ela era uma mulher disponível e pronta. E em quarto lugar, ela era humilde. Deus não usa que mulher que quer milagre, que a vida não vale nada. Oh, irmã, vamos ver para a Bíblia, irmão, vamos prestar atenção nisso. Segundo, Deus não usa mulher que a vida dela é desmantelada, véia. Toda hora larga um marido, casa com outro. Quando dá fé, a gente diz, irmã, já esse daí não deu certo com aquele, pastor. Eu já estou com esse. Não funciona. Aí tem a hipergraça. Vocês sabem como é a hipergraça? Deus é que me entende, Ele me abençoa, é assim mesmo. É não, minha santa. Deus só vai na casa aonde tem santidade para o nome dele ser honrado naquela casa. Olhe para cá. Quando você lê Gênesis 19, em Gênesis 18, os anjos entram para ficar com Abraão. No 19, eles querem entrar na casa de Ló. Por que não quer entrar na casa de Ló? O Ló não era sincero, a mulher dele não prestava para nada, a menina não prestava para nada. Como é que Deus vai entrar nessa casa? O anjo diz para ela, salve agraciada, o Senhor é contigo. E aqui você observa que ela recebe a graça de Deus. E quando a Bíblia diz que ela ficou cheia da graça, ela ficou dominada pela graça, Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Eu vou finalizar dizendo para vocês o seguinte. Para você receber o milagre, é preciso a graça de Deus. E a graça, ela realiza esse impossível quando você tem a pureza de Deus na sua vida. Querida igreja, queridas irmãs, quando Jesus Cristo disse, em Mateus 19, verso 26, tudo é possível ao que crê, ele estava falando do poder sobrenatural que ele tem. Mas quando ele diz para Maria, nada é impossível, ele estava dizendo, você foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Agora tem uma coisa linda. Quando Maria recebe essa promessa, a Bíblia diz que ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor. Irmãos, Maria recebeu uma grandeza tão grande, que quando ela recebe essa grandeza, ela entende o plano de Deus e diz, cumpra a tua vontade em mim, segundo o teu querer. Mas tem uma coisa em Maria, ela é bela, ela é cheia da graça. Como era a graça de Maria, pastor Ziel? Provérbios 31, verso 30. Quando você lê Provérbios 31,
Verso 30, como é que diz, mulheres? Enganosa é a graça. E o que mais? E vaidade? A formosura. Olha para cá. Maria, ela vai ser escolhida, não porque é bela, não porque é bonita, não porque é empoderada, porque hoje tem irmãs que até anda dizendo, eu estou cheia do poder, mas ela não se controla, ela dá ordem para a gente, ela grita, ela quer marchar, numa autoridade tremenda. Não é assim. Uma mulher cheia do Espírito Santo, a graça quando entra nela, torna ela humilde. A graça quando entra nela, torna ela mais santa. A graça quando entra nela, torna ela pequena. Fique de pé, as mulheres empoderadas, cheias da graça. Graças a Deus. Mulheres cheias da graça. Olhe para mim aqui, nós vamos dar as mãos juntos e juntas aqui para me finalizar. Você pegou aí na mão dessa irmã? Vamos fazer a corrente de fé, de unidade, de graça. Isso. Agora olhem para mim. Vire para cá, todos vocês. Escutem aqui agora. Eu quando estava vindo para cá, eu vim acompanhando aqui na internet. E quando eu vim acompanhando, eu vi tanta gente pedindo oração, tanta gente pedindo a cura. E eu quero dizer que nós agora unidos aqui, com a fé deles lá e a nossa, nós vamos dizer para eles que o milagre pode acontecer. Olhe para mim. 3 passos para o milagre acontecer. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Vida justa e santa diante de Deus. Qual é o segundo passo? Não duvide da palavra de Tiago 1,6 diz que quem duvida é semelhante às ondas do mar. E em terceiro lugar, para o milagre acontecer, dependa da graça. Pastor Zé, eu quero viver milagres. Eu quero viver milagres. Está aqui os 3 passos. E se você fizer assim, nada é impossível. Cada irmã que uniu a mão da sua irmã. Nós vamos orar primeiro pelos que estão lá na internet, do outro lado cultuando ao Senhor. E depois eu quero orar aqui com cada irmã. Senhoras e senhores, Deus, Ele não te dá uma razão para ser racionalista. Ele te dá uma razão para você olhar para os céus e saber que há um Deus. Olhe para mim. David Hunt diz o seguinte: quando você olha para um homem que tem uma razão, ele sabe que os céus existem. Mas quando você olha para um homem que tem fé, ele sabe que Deus criou os céus. Quando você olha para um médico, ele diz que o corpo humano é, e que o corpo humano tem vida. Mas quando você fala com um crente, ele diz que o corpo veio de Deus. Quando você olha para um ateu, ele diz que a vida se acaba. Quando você olha para um crente, ele diz que após essa vida, a vida continua no céu com Deus. Quem tem Deus? Você crê no milagre? Senhor Deus, Pai querido e eterno, eu oro agora com as tuas filhas e teus filhos, pelos que estão do outro lado, Senhor, acreditando no milagre. Ajusta a vida dos teus filhos agora, pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Senhor Deus, não há milagres para a casa que está suja, para a casa que está feia e que não quer se render aos teus pés. Mas há milagre para uma casa que se quebranta. Há milagre para uma casa que se rende diante do teu poder e da tua majestade, como aconteceu com Raabe. Senhor Deus, abençoa os teus filhos. Levanta pela fé agora e pela tua palavra os que creem no milagre. Deus, e agora, unido aqui com as tuas filhas, que elas possam continuar neste evento, neste congresso de mulheres, aprendendo da palavra, para rebater as críticas infundadas. E nós cremos que milagre é possível por meio da fé. Solte a mão da sua irmã agora e pegue a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. Cada irmã que está aqui, levante agora a sua Bíblia e olhando para mim, diga: Deus, diga: Deus, eu não me importo se o médico não crê na Bíblia, eu creio. Deus, eu não me importo com o que o ateu diz sobre a Bíblia, eu creio na Bíblia. Deus, eu não me importo com o que um professor
Cético, fala sobre a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Deus, eu não me importo com a negatividade dos milagres feita por teólogos. Eu creio no que a tua Bíblia diz. Deus, eu creio em milagres. Que Deus abençoe. Viva esta palavra em nome de Jesus.